A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Nós somos aqui a Conexão Mauá. Sejam bem-vindos a mais um culto que nós estaremos aqui entregando ao nosso Deus. E eu quero convidar você a, junto com nós, podermos estar louvando e bendizendo ao nosso Deus. Deus possa receber esse nosso culto e que nós possamos, em nome de Jesus, alcançar o coração do Pai. Eu gostaria, junto com vocês, de estar lendo aqui o Salmo de número 150, é o último Salmo, e o versículo é o versículo 6, o último versículo também. Salmo 150, o versículo é o versículo 6. Diz assim o Salmo 150, versículo 6. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Esse salmo ele é muito interessante. Alguns comentaristas dizem que esse aqui seria só um ser pensante, só aqueles humanos. Mas não, outros comentaristas dizem que todo aquilo que Deus criou, que tem vida, louvem a Deus. É interessante porque alguns comentaristas, eles levam esse versículo para aquele sentido de Jonas, quando ele é engolido pelo peixe. O peixe, quando engole a Jonas, e quando o peixe vomita Jonas na areia de Nínive, ele está louvando a Deus, ele está servindo ao Senhor. O Senhor foi quem deu a ordem. Por isso que o nosso culto aqui hoje é exatamente isso. Nós vamos fazer aqui louvores, nós vamos aqui ter orações, nós vamos aqui ter a mensagem de Deus, porque todos nós fomos convocados por Deus para isso, para louvar somente a Ele. Por isso que o versículo 6 aí do Salmo 150 diz: tudo o que tem vida, louvem ao Senhor. Eu convido você para fazer isso, para que este culto seja aquele culto onde você possa ter uma entrega total a Deus. Sabe, quando você ouve aquilo que você está ouvindo, você está bendizendo ao nome do Pai? É exatamente isso. O peixe levou 3 dias com Jonas em seu ventre, e nesses 3 dias ele vinha bendizendo e louvando a Deus, porque Deus deu a ordem a ele. Então nós vamos ter aqui um momento, aproximadamente de 1 hora e pouco, para que você também faça isso. Entregue este culto a Deus. Da forma que nós vamos estar fazendo, todo aquilo que acontecer aqui é para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido você a curvar então a sua cabeça e junto comigo você orar, já entregando este culto a Deus. Vamos orar, igreja? Deus e Pai, eu quero te louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Pai, porque já entregamos ao Senhor esse culto de uma forma a dizer que nós estamos dispostos, Pai, a te louvar e a te adorar, porque somos seres que respiram, porque o Senhor nos permite. E se estamos aqui agora, Pai, é porque o Senhor nos convocou, o Senhor nos chamou para isso. Então, Deus amado, faça uso das nossas vidas, em reflexão da Tua Palavra, em reflexão dos louvores, em reflexão dessas orações, Pai, para que nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Enche-nos com Teu Espírito, Pai, e faz-nos entender qual o propósito em nossas vidas, o que o Senhor quer para nós. Nos abençoa conforme a Tua vontade e o Teu querer. E recebe o nosso culto para o louvor da Tua glória. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Vamos louvar o Senhor. Hoje o Márcio está aqui comigo, Márcio, Rafinha, a minha esposa Denise. Louvem ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele é soberano. Ele está acima de qualquer um. Não existe outro nome a não ser o nosso Deus. Vamos cantar? Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus
se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. É esse Deus maravilhoso que nós vamos louvar mais uma vez. E você pode declarar isso nessa noite. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que bênção poder louvar e agradecer a Deus por todos os seus feitos, como Deus é bom. E nós vamos para um momento do qual também a gente podemos enxergar a bondade de Deus, onde a Tua Palavra nos ensina a sermos aquele que não tenhamos apego a nada, inclusive aos nossos valores, àquilo que nós temos com valores podendo abençoar outras pessoas. Eu gostaria que você, nesse momento de dízimos e oferta, abrisse comigo a sua Bíblia lá em Provérbios de Salomão, é o 11, versículo 24. Provérbios de Salomão 11, 24. Diz assim o texto do Senhor: há quem dê generosamente. Esse generosamente, Salomão está dizendo aqui no seu provérbio, ele está dizendo exatamente generosamente, não apegado, né? E vê aumentar as suas riquezas. Porque quem não tem apego e oferta na casa do Senhor, ele tem a alegria de ver os seus bens crescer. Não porque ele vai ser rico, não é isso que o Salomão está dizendo aqui, mas há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. E depois ele confere uma diferença em relação àquele que retém ou que tem apego. Ele diz, outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O que Salomão está dizendo aqui é verdadeiramente quando a gente olha muito para as riquezas que queremos ter e nada vai nos trazer alegria. Você pode ter um caminhão de dinheiro. Se você for apegado a isso, você não vai ter alegria. Jesus diz que aonde está o teu coração,
Ali é o que está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, aonde você tem depositado a sua alegria? Nos seus tesouros? Naquilo que você guarda? Ou como diz a primeira parte do versículo, a quem dê generosamente. Você faz isso generosamente. Ou você faz o que faz com alegria. Esse aumentar não é como algumas pessoas pregam, dê e fique rico. Não é isso que o Provérbios está dizendo aqui. Ele está dizendo que você faz isso com alegria. Que você faz isso como uma adoração a Deus. Por isso que eu quero que você separe, então, os seus dízimos e ofertas. Vai estar aparecendo na sua tela também aí as nossas contas bancárias. Caso você vai fazer aí os depósitos, tem os números da conta. Temos aí a nossa ferramenta nova aí, que é o Pix, que você pode estar fazendo também através do Pix. Então faça aí os seus depósitos e mande para nós também. Temos um e-mail que você pode estar enviando, né, a sua colaboração, aquilo que você está fazendo como dízimo e oferta. Mande um e-mail ali para a gente, dando o parecer de onde que você está enviando esses valores, ok? Temos também um contato de telefone, caso você queira comunicar a respeito disso, fique à vontade para fazer isso, amém? Então eu vou orar para que Deus esteja nos abençoando nessa situação do qual a gente também louvamos a Deus com os nossos dízimos e ofertas, amém? Então separe a sua oferta, incline a sua cabeça e vamos orar, agradecendo a Deus e dando isso também de volta a Ele, como um culto de adoração a Ele, amém? Deus e Pai, eu quero te louvar e bendizer o teu nome, agradecer, Pai, porque é o Senhor que desperta isso em nosso coração. É o Senhor que nos leva, Pai, a fazer essa adoração ao Senhor. Nós que temos a condição de ofertar e ofertamos, é porque o Senhor nos dá esse privilégio. Então recebe, Pai, esses nossos dízimos, nossas ofertas, isso que estamos colocando no seu altar, para que outras pessoas sejam alcançadas através desses valores. Entendemos que o Senhor não precisa de nada disso, mas é o Senhor que nos dá esse privilégio de fazer isso. Então que os nossos corações, assim como diz aqui esse provérbio, seja generoso, não seja apegado, e que nós possamos ver, Pai, tudo isso como vidas sendo salvas lá na frente, e que o seu nome seja exaltado e seja glorificado, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos para mais um louvor com o Márcio e a turma aqui. Deus abençoe. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas na sua casa, na sua vida, amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formoso do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. É gostoso louvar ao Senhor? Vamos cantar mais uma vez? Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado,
mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor Deus tem dado vida, o Senhor Deus tem dado paz, o Senhor Deus tem dado alegria às nossas vidas, Pai. É por isso que nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Que nunca dos nossos lábios venha parar esse louvor, porque esse louvor engrandece somente o Senhor, e nós somos abençoados porque o Senhor recebe de coração, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém, amém. Glória a Deus. Que bênção poder ouvir esses louvores, poder orar ao Senhor. E agora nós estamos aqui com um grande amigo, grande mesmo, né? Pelo tamanho, bem grandão. Jorge, nosso amigo, a igreja já conhece ele. Hoje ele vai estar trazendo para a gente aqui a ministração da palavra. Jorge, que Deus use a tua vida grandemente. Vamos orar para que Deus, assim como já falou ao coração do Jorge, que Deus venha usar a vida dele como instrumento para que fale com as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero te louvar, bendizer o teu santo nome. Obrigado pela vida desse seu servo, o Jorge, e em nome de Jesus, Pai. Aquilo que o Senhor já falou ao coração, aquilo que o Senhor já falou à mente do Jorge, tudo aquilo que o Senhor já trouxe, Pai, a ele, que ele possa entregar à tua igreja, como palavra do Senhor, como mensagem vinda diretamente de ti. Queremos ouvir o Senhor falar através da vida dele. Usa a vida dele para a tua glória, Senhor. Manifesta o teu poder sobre a vida dele, e que os nossos corações entendam essa mensagem e podemos aplicar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Eu quero iniciar esse momento cumprimentando, os irmãos da congregação Primeira em Mauá, e agradecer também o pastor Júnior e a irmã Denise pela oportunidade de estarmos aqui falando com cada um de vocês, membros da igreja, assim como aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que Deus continue os abençoando, usando para a honra, glória e louvor do teu santo e precioso nome. Meu nome é Jorge Luiz, eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Santo André. Me converti no segundo domingo do mês de agosto, mais precisamente no Dia dos Pais do ano de 2000. Então, há 21 anos atrás, eu aceitei a Jesus como único e suficiente na minha vida, e temos trabalhado muito nisso. Eu e a minha esposa, a Sônia, nós temos ajudado nesta amada igreja, em algumas ocasiões, e nós somos, ali na Primeira Igreja Batista, em Santo André, nós somos diáconos, e somos também líderes do Ministério Sênior. Então, nós cuidamos dos nossos irmãos da melhor idade. É um privilégio, estarmos aqui hoje, tendo essa oportunidade. E eu costumo dizer que quando você sobe no púlpito, para falar com os irmãos e trazer a palavra de Deus, eu costumo dizer que eu subo com temor e principalmente com tremor. Mas Deus capacita. E Deus falou muito ao meu coração, e é importante a gente entender isso, que quando nós pedimos que Deus fale ao teu coração, eu entendo que Ele deve falar primeiro ao meu coração, para que eu possa transmitir a cada um de vocês aquilo que verdadeiramente o Senhor deseja falar contigo, tá bom? O tema que nós vamos utilizar hoje é expectativas, tá bom? Então nós vamos usar esse termo expectativas, e nós vamos buscar o significado
da palavra significativa, né? Então, existem vários significados para essa palavra. Uma delas é a condição de quem espera para que algo aconteça, né? Então, a expectativa de um final de semana ensolarado. Por exemplo, ir para o parque, se divertir, uma pescaria, né? Ou as tão sonhadas férias anuais. Então, nós temos essa expectativa, né? Nós temos também o estado de quem espera algum acontecimento. Então, baseando-se o quê? Em probabilidades ou na possível efetivação de um evento. Então, a expectativa da assinatura de um contrato. Talvez um contrato de trabalho, pode até ser, né? Ou, de repente, a aquisição de um imóvel. A aquisição de imóvel também gera uma certa expectativa, ou de qualquer outro bem durável. A criança, por exemplo, ela cria uma expectativa com o desejo de ganhar um brinquedo, né? Ou talvez uma bicicleta. Assim como o adolescente que deseja ser adulto imediatamente, né, num tempo breve, e deseja comprar um carro ou a tão sonhada moto. E por aí vai. Nós temos também o desejo intenso por algo próspero, né? Então, é a expectativa de ter um bom trabalho, né? De poder trazer o seu sustento para casa. A formação profissional, né? Seja ela técnica ou a tão sonhada faculdade. Isso gera expectativa no ser humano. E a expectativa de vida, né? Que refere-se à estimativa do número de anos que uma pessoa possivelmente conseguirá viver. Então, gera essa expectativa nas pessoas. A expectativa de vida ao nascer, né, perante os pais, a esperança, ou melhor, a esperança de vida às vezes relacionada a uma enfermidade. Então, isso gera uma expectativa, né, naquela pessoa que está enferma, né, e ela vai gerar essa expectativa. Ou talvez a vida conjugal, né, o relacionamento conjugal, a família, né, o casamento, os filhos, né, tudo isso também geram expectativas. Então, os sinônimos da palavra expectativa estão relacionados ao quê? A espera, a esperança, a possibilidade e a probabilidade. Contudo, né, nós temos que entender que estas expectativas devem existir. E elas existem, né, no decorrer da nossa vida, mas elas devem existir de forma natural. Pois com certeza será de forma natural que as coisas acontecerão na sua vida, meu irmão. De forma natural. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. E aí nós questionamos, qual é o tempo certo? E a resposta é, no tempo de Deus. Não tem outro tempo, irmão. Então, não adianta nós espernearmos para querer fazer alguma coisa. Aquela condição de colocar o carro na frente dos bois, como diziam os nossos avós, lá, os nossos antepassados, né? Esquece isso. Não adianta. Anteciparmos as coisas, mover as pedras do tabuleiro, mexer os nossos pauzinhos, em resumo, nada, absolutamente nada vai acontecer. E principalmente tentar fazer as coisas acontecerem tomando o lugar de Deus. Nós estamos passando por dias difíceis, eu sei, né? Sem contar que todos os nossos problemas e anseios, eles não deixaram de existir com a pandemia. Eu estou falando da pandemia porque é o assunto do momento, né? Eu diria que do último ano e meio, aí, talvez um pouco mais, é o assunto que nós trabalhamos. Não adianta, né? Isso gerou uma tensão muito grande, né, em toda a população, e não é na nossa população aqui, na nossa cidade, né, ou talvez no nosso estado, no nosso país, gerou um problema mundial, né? E isso gerou realmente algumas expectativas. Mas nós precisamos entender que não é por causa da existência da pandemia, do surgimento da pandemia, que os demais problemas desapareceram. Agora, nós não podemos ficar olhando somente para os acontecimentos.
Se nós olharmos para as circunstâncias, ao invés de olharmos para as oportunidades das nossas vidas, nós seremos como um poço de lamentações. O otimismo pode ser o nosso combustível motivador, mas se nós temos a certeza de que temos um Deus que nos conhece mesmo antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, ou antes dos nossos ossos terem sido entretecidos, né? E profundo conhecedor das nossas reais necessidades, como é o nosso Deus e Pai, nós não temos o que temer, meus irmãos. Não temos o que temer. Mas a pergunta é, e quando essas expectativas se transformam em temor? Em angústias, ansiedades, desesperos, murmurações, raivas, rancores, entre outros tantos males que atingem a nossa alma. Então nós queremos hoje fazer uma explanação a vocês de como nós devemos agir à luz da palavra de Deus. O texto bíblico que nós vamos utilizar aqui hoje, né, e eu vou ler o texto todo, ele está em Deuteronômio 10, de 12 a 22. Eu vou ler o texto todo, mas depois nós vamos trabalhar só em cima de 2 textos, tá? Então, eu vou ler o texto todo e depois nós retornamos aqui. Então, Deuteronômio 10, de 12 a 22, diz o seguinte: E agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para seu próprio bem? Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Ame os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo. Mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Amém? E agora eu vou pedir para aparecer para nós aí o texto de Deuteronômio que nós vamos estar trabalhando, que é 10, 12 e 13, que diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de vocês? Senão que temam o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aprendendo um pouco mais sobre a Tua Palavra. Abra as nossas mentes,
abra os nossos corações, que estejamos preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E desde já, nós te agradecemos no nome precioso do nosso amado e querido Mestre Jesus Cristo. Amém. Esses 2 versículos nos falam com muita clareza como devemos proceder para enfrentarmos as mais diversas situações que ocorrem no nosso dia a dia. Mas principalmente, como nós devemos ter uma vida de intimidade com Deus. E eu quero mostrar para vocês 5 condições que nos levam a ter uma vida de intimidade com Deus. A primeira delas é o temor ao Senhor. Provérbios 9, versículos 9 e 10, ele diz: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Eu tive a oportunidade, e o privilégio de trabalhar durante 16 anos como professor. E é interessante porque, como eu trabalhava na minha vida, na minha atividade como técnico e lecionava, alguns amigos trabalhavam comigo, como técnico e tal, eles sempre falavam, olha, conhece muito da área porque é professor. Quando, na verdade, é o contrário. E eu sempre dizia, olha, se eu cheguei ao cargo de professor um dia, foi porque eu adquiri conhecimento. Agora, essa questão do conhecimento acaba sendo uma troca. Então, não adianta você chegar dentro de uma sala de aula ou chegar numa sala de escola dominical querendo saber de tudo. Você sempre vai ter uma troca de experiência, uma troca de informação. E que isso é importantíssimo nas nossas vidas, no nosso crescimento, seja profissional, seja ele espiritual. Agora, nós precisamos usar todos esse conhecimento com sabedoria. E é isso que a palavra diz. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Instrua o homem que já conhece, que tem conhecimento, e ele adquirirá mais conhecimento. Mas isso deve ser utilizado com sabedoria. Provérbios 14, 26 diz que aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura. Não é? Então, o que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, que é refúgio para os seus filhos. Não é? Então, o pai que teme ao Senhor, que segue os seus mandamentos, que procura estar sempre aprendendo mais e mais sobre a sua palavra, ele transmite segurança para os seus filhos. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Você já se viu naquela situação em que o seu filho pequeno, ou talvez filha, andando na sua casa, indo de um lado para o outro, e aí você olha e fala assim: olha eu andando ali num tamanho menor. Porque as atitudes dele acabam sendo praticamente as suas atitudes. E isso acaba gerando em nós uma responsabilidade muito maior como pais. Porque nós somos espelhos para os nossos filhos. E se nós seguimos a palavra de Deus, se nós buscamos sempre aprendizado, crescer na palavra, tendo esse temor a Deus, e não é um temor de medo, não é isso. Quando nós falamos de temor ao Senhor, é de temer realmente as condições que talvez leve a Deus se entristecer com nós. A questão do pecado, por exemplo, não é? Isso é temor ao Senhor. E quando nós nos colocamos na mão de Deus, quando nós
recebemos o estudo da Tua Palavra, quando nós nos aperfeiçoamos a cada dia, quando nós buscamos a Palavra de Deus dentro, como um manual para as nossas vidas, né? Nós vamos transmitir isso para os nossos filhos. Talvez não com palavras, mas com gestos. E os nossos filhos vão sentir essa fortaleza, essa segurança na nossa vida. E isso é fundamental para a vida do cristão. Em Provérbios 14, 27, diz que o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. É fundamental o conhecimento, mas é fundamental que nós tenhamos esse temor ao Senhor, que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, desejosos de não fazer nada, absolutamente nada, que faça com que Deus acabe se irando conosco, né? E a palavra também diz que Deus pode tardar em irar, mas Ele ira sim, mas é uma ira com amor, né? Porque a correção dos seus filhos, ela é feita com amor, e ela deve ser feita com amor, e eu não tenho a menor dúvida que a correção de Deus para conosco, quando nós pisamos na bola, é uma correção com amor, que chega a nos constranger. Esse é o bem da verdade. O segundo passo, né, a segunda condição, me desculpem, é o andar nos caminhos do Senhor. Em Deuteronômio 28:9 diz que o Senhor fará de você o seu povo santo conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Guardar os seus mandamentos, meu irmão, é seguir esse manual, que é tão precioso para a nossa vida. E eu desconheço o livro mais atual para que nós lemos. Não tem. Não existe um livro mais atualizado do que a Bíblia, independente de quando você lê. E é assim, e eu acredito que isso já aconteceu com você, meu irmão. Ler o trecho da palavra, meditar sobre ele, aprender sobre esse texto da palavra, e depois de algum tempo você voltar para o mesmo texto e interpretá-lo de forma diferente. Isso acontece, né, pastor? Isso acontece com frequência. Então, a palavra de Deus é uma palavra que se renova todos os dias na nossa vida. E não existe um manual mais atualizado do que esse. Em Provérbios também, capítulo 12, versículo 20, diz que a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas do justo. E é muito interessante quando a gente olha para esse texto, né? E eu gosto de trazer, quando falamos desse texto de Provérbios, eu gosto de falar também do Salmo 1, versículo 1, que diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, uma coisa interessante e é importante, né, isso para você que é cristão, né? A ideia não é criticar os cristãos que andam com pessoas não convertidas. Né? Muitos usam esse texto para essa finalidade. Na verdade, o objetivo aqui é refletir também o texto de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, que diz: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. E sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes.
Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores e os arrependidos. E todos eles ao arrependimento. Jesus sentou à mesa com pecadores, homens de má fama, odiados por muitos, mas nem por isso ele pecou. Não é? Eu me lembro muito bem na minha infância que nós tínhamos lá uma vizinhança, né? E a maioria, nós estamos todos na mesma faixa de idade hoje. É muito gostoso a gente se encontrar na rua, né? E eu tenho a possibilidade de vê-los, às vezes, fazendo caminhada ali na pista onde eu faço caminhada, ou às vezes encontram no supermercado, padaria, feira, enfim. Mas é gostoso nós lembrarmos da nossa época de infância, né? E agora não pensa que só tinha moleque bonzinho, não. Tinha os menininhos que faziam as artes, né? Então nós andávamos também no meio de pessoas de má fé. Mas nem por isso nós nos tornamos pessoas de má fé. Né? Nem por isso nós aprontamos a nossa vida. Né? Então, tem alguns que viraram né, traficantes, né, ou assaltantes. Né? Mas nós não fomos por essa linha. Né? Não é porque nós estávamos sempre com eles, brincando, jogando bola, né? Andando talvez de carrinho de rolemã, né? Mas nós estudávamos até juntos, nós íamos para a escola juntos, então nós tínhamos uma amizade. Mas nem por isso nós nos desviamos, né, para os caminhos tortuosos da vida. Né? Então é isso que esses capítulos e esses versículos falam. Né? Então, se nós considerarmos aí os dois trechos, né, tanto de Salmo e de Mateus, não há como limitar a comunicação de quem não é convertido. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você que é crente, que é cristão, não sabe. Né? Deus pode estar te usando para quê? Para resgatar a vida dessas pessoas. Agora, você precisa colocar em prática aquilo que você aprendeu. Né? Então, novamente, não é porque você está no meio deles que você também precisa ser como eles. Então, a sua prática, né? A sua profissão de fé, né? Aquilo que você acredita, né? E que está escrito aqui nas Escrituras, você vai colocar diante daquelas pessoas e elas, vendo o seu jeitão, vendo a forma como você trata as pessoas, eles vão em algum momento dizer assim, olha, esse cara tem alguma coisa diferente. Ele tem alguma coisa diferente. Então, pelo nosso jeitão, pela forma como nós tratamos as pessoas, pela forma como nós cuidamos, pela forma como nós nos interessamos pelas pessoas, que nós vamos fazer diferença em meio a esse mundo. E assim, meus irmãos, que a sua conduta seja a melhor pregação para as pessoas que estão ao seu redor. Que você possa trazer mais e mais pessoas a Cristo, mas com o seu jeitão de pregar a palavra. E se precisar, meu amigo, e tiver oportunidade, use palavras. Use a palavra de Deus para isso. Se não, o seu jeitão já vai ser mais do que suficiente. O terceiro ponto é amar ao Senhor. O terceiro ponto é amar ao Senhor. Em Mateus 22, 35 a 40, diz o seguinte, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Ele falou, se dirigiu a Jesus. Diz assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu-lhe Jesus, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. E desses dois mandamentos depende o quê? Todas as leis e os profetas. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Deus tem que ser primeiro na sua vida.
Se você chegar hoje para a Sônia e falar assim, quem você mais ama? Ela vai dizer, Deus. E se alguém perguntar para mim, quem você mais ama? Eu vou dizer, Deus. E eu tenho certeza que a Sônia não vai ficar com ciúmes. Assim como eu também não vou ter ciúmes. Ela vai dizer que é Deus. Porque Deus é primordial na nossa vida. E no segundo mandamento, sim. Amar ao teu próximo como a si mesmo. Não é? Então nós temos que amar ao nosso próximo como nós nos amamos. Não é? Eu me amo, né, em todos os sentidos. Né? E tem que ser assim. Agora, eu tenho que amar ao meu próximo da mesma forma como eu me amo. A quarta condição é estar em servir ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Em Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 38, diz assim, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. E eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Então, quando nós falamos servir o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora, está me assistindo aí. Se Jesus entrasse pela porta da tua casa, você estaria preparado para subir aos céus com Ele? Se você ouvisse o som da trombeta, como é que você ficaria? Está preparado para isso, irmão? Eu tenho algumas coisas para acertar. Eu também tenho. Né? Mas quando nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, colocamos em prática tudo que nós aprendemos, né? E fazemos o bem, e buscamos aquele que está necessitado, levamos uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra amiga, um ombro amigo. E, meu irmão, às vezes você não precisa falar absolutamente nada. O seu silêncio diz tudo. Se você ficar do lado da pessoa que está agoniada, está passando por alguma situação difícil na vida dela, por um problema, e você não falar absolutamente nada, ela já vai se sentir a pessoa mais segura da face da terra. E com certeza ela vai enxergar que em você existe alguma coisa diferente. Porque talvez ela não encontre isso em outras pessoas. Talvez ela não vai encontrar dentro de casa, talvez, o carinho, o aconchego que ela precisa. Mas está ali do teu lado. Já se sentiu assim, pastor Júnior? Já, né? E não é gostoso quando nós sabemos que tem uma pessoa que chega e abraça a gente e traz você ali bem pertinho e às vezes sussurra no seu ouvido, fala, olha, eu não sei o que você está passando, mas pode ter certeza, eu estou aqui com você. Isso traz uma paz ao nosso coração. Né? Traz uma paz muito grande. E a segurança de que aquela pessoa está próxima de você, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Né? É gostoso a gente sentir isso. A quinta condição, ela está no obedecer aos mandamentos e decretos do Senhor. Levíticos 18, versículos 4 e 5 diz, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles,
pois eu sou o Senhor. E em Levítico também, capítulo 20, versículos 7 e 8, diz: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, ou o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Aqui em Levíticos 20, de 7 a 8, ele diz o seguinte, né? Obedeçam os meus decretos, tudo que tiver aqui dentro desse manual. Você está usando isso aqui como manual da sua vida? A palavra do Senhor está sendo utilizada como manual da sua vida, atualizadíssima, se renovando a cada dia na sua vida? Você está utilizando ela e está colocando em prática tudo que está aqui dentro? Ah, mas de vez em quando eu piso na bola. Eu também piso na bola. Eu também piso na bola, meu irmão. Não pense que eu sou essa maravilha, essa lindeza que você está vendo na tela, não. Só não. Posso estar longe daquilo que você está visualizando. Mas eu sirvo a um Deus, há 21 anos, que me tirou do mundão lá fora, me trouxe aqui para os seus braços. Me deu a certeza que sempre que eu precisar dele, ele vai estar comigo. Sempre que eu quiser falar com ele, ele vai estar à minha disposição. Tenho certeza absoluta que ele não vai me dar tudo aquilo que eu peço para ele. Mas eu tenho certeza absoluta que ele jamais, escutem bem, jamais deixará faltar aquilo que é necessário para as nossas vidas. Aquele que quando eu chegar nele e falar assim, pai, pisei na bola. Ele vai me agarrar com as duas mãos pelo pescoço, pelo colarinho, vai puxar bem perto dele, vai me dar um cheiro tão gostoso e vai dizer para mim assim, fique em paz, filha, vem aqui. Eu vou me deitar no ombro dele. Porque ele é um pai amoroso. Ele é um pai dedicado. Ele é um pai que se preocupa com detalhes na nossa vida só pelo fato de nos agradar. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. Resumindo, por maiores que sejam as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas necessidades, vale a pena servir ao Senhor. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vale a pena servir ao Senhor. Independente das circunstâncias, vale a pena servir ao Senhor. E concluindo, nós temos um texto em Eclesiastes, capítulo 5, de 18 a 20, que diz assim: assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem. Pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus, gente. Acredite, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta. E sabe por quê? Porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração. Olha que lindo isso. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta. Porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração. Por tudo que Ele conquistou na sua vida. Por todos os sacrifícios. Se nós entendermos que Deus pode fazer muito mais
do que aquilo que pedimos ou imaginamos, e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, nós devemos o quê, meu irmão? Descansar no Senhor, né? Então, que as nossas expectativas, em primeiro lugar, não nos torne em pessoas sem esperança de dias melhores. Que as nossas expectativas não nos façam perder a fé. Que as nossas expectativas não nos deixem mais sensíveis aos ensinamentos, ou melhor, nos deixe mais sensíveis aos ensinamentos da palavra de Deus. Que nós possamos ser mais sensíveis a esses ensinamentos. Que as nossas expectativas nos aproximem mais de Deus. E que as nossas expectativas não nos tirem do foco, que é a cruz. Depois de tudo que eu falei, você confia realmente em Deus? Tem confiança em Deus no seu viver? Em tudo que você tem feito? Provérbios 3, de 1 a 8 diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes ao teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal, e isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Esses dias eu recebi uma frase que veio no WhatsApp, né, de um amigo, e é interessante porque parece que quando você está passando por uma situação, né, comigo tem acontecido muito isso, e eu acredito plenamente que Deus usa as pessoas, né, para falar ao teu coração. E veio essa frase, né? Tenha paciência. As coisas vão chegar no seu devido lugar e tudo vai se resolver. Não adianta você colocar nas mãos de Deus todos os seus problemas e preocupações, se você não colocar também toda a sua confiança. Entenderam o que eu falei, meus irmãos? Entenderam? Nós estamos passando por dias difíceis. Não foi por causa da pandemia que as outras situações terminaram. Os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas ansiedades, elas permanecem. Elas vão continuar. Agora, não adianta você colocar nas mãos de Deus os seus anseios, os seus desejos, os seus problemas, as suas preocupações, aquilo que tira o seu sono, aquilo que traz as lágrimas aos seus olhos, quando você está lá no seu cantinho falando com Deus, se você também não depositar no altar do Senhor toda a sua confiança. Amém, meus amados? Vamos orar encerrando esse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas diariamente. Obrigado porque, diante de todas as necessidades que nós temos passado nas nossas vidas, diante de todos os problemas que temos enfrentado, o Senhor tem cuidado de nós, através da Tua palavra, através de um gesto de um amigo que esteja ao seu lado, ao nosso lado, através de pessoas que o Senhor usa para falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque
O Senhor se preocupa com cada um de nós. Obrigado pelo cuidado presente. Obrigado porque o Senhor se preocupa com os detalhes das nossas vidas. Continue fazendo diferença, Pai, na vida do meu irmão que está assistindo esta celebração. Faz morada nos seus corações, Pai. Leva-os a um entendimento maior da Tua palavra e a Te conhecer, Senhor, e desejar o Senhor como único suficiente das suas vidas. Aqueles que já professam a fé, Pai, que elas sejam fortalecidas a cada dia mais. Traz a luz da Tua palavra, ensinamentos, e que seus filhos possam colocá-las em práticas no seu dia a dia, independente de onde eles estiverem, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na comunidade onde ele mora, para o seu vizinho. Pai, usa-nos para honrar e glorificar o Teu nome. Capacita-nos a cada dia para sermos servos cada vez mais parecidos com o Senhor. E que diante da nossa conduta junto à sociedade, as pessoas possam enxergar o Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós não somos melhores do que ninguém, Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós queremos fazer o melhor do Senhor para que Ele estiver conosco. Recebe, Senhor, a nossa oração, mais uma vez, de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que nós acreditamos que o Senhor fará como um Pai maravilhoso e zeloso que é. É assim que nós te agradecemos, no nome precioso do nosso amado e querido Mestre, Jesus Cristo. Amém. Pastor Júnior, muito obrigado por essa oportunidade, meu amado. Você não sabe o privilégio que é poder estar aqui. Tá? Nós nos conhecemos há tanto tempo, uma família que eu tenho amado a cada dia mais. Meu coração se alegra quando nós podemos estar juntos, independente da situação, né? E ainda mais num momento desse. Que Deus continue os abençoando. Amém. Ali na igreja. Denise também, viu, querida? Deus abençoe. Vamos para mais um louvor com a banda do Márcio. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande
grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, amém, glória a Deus. Que palavra abençoada, né, irmãos? Expectativas. Você foi abençoado com essa palavra? Você entendeu a mensagem aqui do nosso amigo Jorge? Expectativas. Que as suas expectativas encontrem repouso no coração de Deus. Porque se elas repousarem no coração de Deus, elas glorificarão a Ele. A expressão que o Jorge me trouxe aqui com essa mensagem foi isso. Não deixem de buscar a Deus. Expectativas, todos nós temos. Mas aonde ela repousa? Obrigado, viu, Jorge? Uma palavra abençoada. E que a gente possa pensar assim, meus amados. Sonhos, expectativas, esperança. Da onde vem? Ela vem do próprio Deus. Então que ela repouse no próprio Deus, para a sua glória. Amém? Estamos indo para o nosso momento final. Quero convidar você a, junto comigo, orarmos pela Igreja de Cristo, orarmos aqui. Temos alguns motivos de orações. Eu vou estar orando aqui. Eu convido você a inclinar a cabeça e, junto comigo, orar. Temos muitos irmãos necessitados de orações, temos a nossa igreja necessitada de oração, temos um governo necessitado de orações. Que a gente possa fazer isso, pois nós somos o modelo para o mundo em oração. Vamos orar? Incline sua cabeça, ore junto comigo. Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por esta palavra, Pai, tão abençoadora, Pai, tão gostosa de poder compartilhar versículos da Bíblia, versículos do seu chamado para nós. Obrigado, Pai. Temos expectativas, nos ajuda, nos ensina a depositá-las no seu altar, para que elas não venham para a nossa própria glória, mas sim que glorifique a Ti. Deus, eu peço em nome de Jesus. Temos irmãos precisando de restauração física, restauração espiritual, Pai. Irmãos que estão cuidando de entes queridos em casa, em hospitais. São tantas, Pai, pessoas precisando, Pai, de uma restauração, de um revigor
que venha do Senhor, que venha do seu altar, Pai. Restaura a nossa saúde física, restaura a nossa saúde espiritual, restaura a nossa esperança. Nos restaura, Pai, com aquilo que vem de Ti. Nos restaura com a Tua esperança, Pai. Nos fortalece no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar também pelos enfermos, Pai. Temos muitos irmãos internados, enfermos, necessitando, Pai, de uma palavra Tua, de um ânimo Teu, de uma cura que vem do Senhor. Visita, Pai, esses irmãos e dá a eles a restauração de Ti. E que ao ser restaurados eles possam bendizer ao Senhor e glorificar o Teu santo nome, Pai. Porque toda cura vem do Senhor. Ajuda, Senhor Deus, esses enfermos a ter forças no Senhor. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus também eu peço para que essas pessoas que estão passando por luto, Pai, a entes queridos, pessoas que perderam aí no meio do caminho um parente, um amigo, um vizinho, um irmão, e hoje sente a dor do luto, Pai. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que essas pessoas possam ter um refrigério no Senhor, que elas alcancem, Senhor Deus, a Tua misericórdia e o Teu amor para consolá-las. Cuida, Senhor Deus, do coração dessas pessoas que estão necessitadas, Pai, em um momento tão difícil, tão doloroso, perder um ente querido, e somente no Senhor é que vamos encontrar o nosso refrigério. Então ajuda, Senhor, a que essas pessoas que têm buscado no Senhor possam encontrar um refrigério verdadeiro. Abençoa, Senhor Deus, essas pessoas para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Pai, eu oro agora pela igreja, Pai. A nossa igreja precisa voltar a se reunir, Pai, como igreja. Assim como o Espírito Santo junta-nos para Te adorar, desperta isso no coração da Tua igreja, Pai. Que nós possamos nos reunir como corpo de Cristo novamente, Pai. A pandemia está passando, esse momento já está nos abrindo uma situação de podermos fazer isso. Mas alguns irmãos ainda não entenderam isso, ou ainda não sentiram um toque do Senhor sobre eles. Então, Pai, em nome de Jesus, toca nessas pessoas, Pai, que eles possam voltar a se reunir como igreja. Que eles possam sentir saudade de ter amigos, irmãos e principalmente, Pai, a comunhão do Espírito, do doce Espírito que nos junta como corpo de Cristo, Pai. Não nos deixa, Pai, se separar da igreja. Não nos deixa cada um caminhar um caminho, mas que nós possamos voltar a se reunir como igreja. Traz a Tua igreja de volta, Senhor, aquela que Te adora em verdade e em espírito. E coloca-nos, Pai, para Te adorar em conjunto, em comunhão. E que o Seu nome seja glorificado através dessas reuniões. Ensina-nos a fazer isso, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar também pelas famílias da nossa igreja. Pelos casamentos, pais e filhos, filhos e pais, avós, tios. As famílias, Pai, que às vezes por diversas situações entram em conflitos, entram em desacerto. Pai, junta esse povo de novo. Que filhos voltem a respeitar os pais. Pais possam estar amando e cuidando dos Teus filhos. E que junto, Pai, como família dentro da Tua igreja, Pai, possamos um abençoar a vida do outro, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos discernimento e sabedoria, Pai, para que nós não venhamos, Pai, nos afastar da Tua igreja como família, mas que nós possamos, em nome de Jesus, achar o nosso abrigo no Senhor e nos juntar como família dentro da igreja, para juntos louvarmos e bendizermos o Teu santo nome, Pai. Pai, eu peço em especial com a Tua igreja, Pai, que o Senhor desperte os corações dos membros da igreja a ter fome e sede da Tua palavra, Pai. Parece que a palavra não faz mais diferença no nós. Parece que a palavra já não muda mais os nossos sentimentos, Pai. Já não coloca mais a chorar, já não coloca mais a ter temor e tremor do Senhor. Desperta os nossos corações, Pai, a ter fome e sede da Tua palavra. Desperta a Tua igreja, Pai. Traz-nos de volta, Pai, em nome de Jesus, a querer ter a leitura bíblica, o estudo bíblico, a ouvir a Tua voz, ao termos um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
Desperta o coração da tua igreja, Pai. Não deixa, Pai, não deixa nos apagar, não deixa nos esfriar diante do Senhor. Mas que a nossa comunhão venha a ter novamente, Pai, um corpo formado em Cristo, que necessita do Teu Espírito. E que possamos entender isso. Que a Tua graça e a Tua misericórdia está sobre nós. E que nós precisamos disso para caminharmos como igreja. Nos ajuda, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom. Bendito seja o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor é aquele Deus que nos guarda, nos protege e tem nos abençoado. Por isso eu peço ao Senhor em nome de Jesus, desperta os nossos corações para Te amar, para Te adorar e para fazer do Senhor um Deus vivo sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor infinito do Deus e Pai, e que as consolações e a comunhão do doce Espírito que está sobre nós, seja hoje, amanhã e para todo sempre, e que a igreja do Senhor reconheça isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, igreja. Deus abençoe. Bom final de semana.